Paulo, e quero a tua opinião também em relação a isso. E também quero a tua opinião para a entrevista do Abel, quando ele fala que o campeonato está manchado. Eu vou começar de trás para frente. Eu não concordo com o Abel que o campeonato está manchado. Erros acontecem, não deveriam acontecer, mas acontecem. Em especial nas marcações dessa natureza, esse pênalti que a gente se acostumou a acompanhar futebol desde cedo, isso não é pênalti. De repente, isso passa a ser pênalti. Mas passa a ser pênalti em que circunstâncias? Bom, deveria haver parâmetros. Se há parâmetros, não dá para entender uma marcação como essa. Então, é um erro muito grande, muito grave, a marcação desse pênalti, maior ainda pelo fato dela acontecer numa decisão de campeonato. Dizer que o campeonato está manchado, para mim, é uma outra coisa. O campeonato não se mancha por causa do tamanho de erros cometidos. Você sabia que é possível prestar serviço para as melhores empresas do mundo e ainda sem precisar sair de casa? Estou falando de multinacionais como Netflix, Google, Facebook e várias outras empresas. Você pode ter acesso a essas empresas hoje mesmo, e para isso só bastam apenas 4 horas diárias, um notebook ou um celular disponível. Acesse o primeiro link na descrição e saiba mais. O campeonato se mancha por causa de condutas que levam a erros. Então, se alguém aparecer com algum tipo de comprovação de que a arbitragem no jogo de ontem entrou em campo para prejudicar time A ou time B, aí nós estamos falando de um campeonato manchado. Em se tratando de um erro mesmo gigantesco, mesmo extremamente lamentável, eu entendo que o futebol está acostumado, ou deveria estar acostumado a conviver com esse tipo de coisa, embora a arbitragem eletrônica não possa jamais compactuar ou proporcionar esse tipo de erro com o replay, com o tempo que se tem para analisar, com as possibilidades, os ângulos, etc. e tal. Então, o tamanho do erro é muito, muito grande, infelizmente. Ô Zupac, erros de arbitragem acontecem, mas eu acho que o André tocou no ponto que é a questão do parâmetro. Por exemplo, na televisão, a gente faz a marcação para foco, bater o branco, você cria ali um parâmetro, você cria ali para mais ou para menos para ter um ponto de partida. Isso vale para competições automobilísticas em carros. A sensação que eu tenho é que não há o parâmetro, não só pelas decisões da arbitragem, como pelos próprios analistas de arbitragem, eles não entram em acordo. A sensação que eu tenho é que ninguém mais sabe o que é pênalti ou não. Porque as coisas são pouco exatas, né? Tudo cabe margem de interpretação, né? Então alguém pode olhar e achar que o Marcos Rocha ampliou o espaço do corpo. Eu tenho convicção de que ele não ampliou o espaço do corpo. A Renata falou, ele não ampliou o espaço do corpo. Mas a imagem permite a interpretação. E aí o erro acontece, né? Então, para mim foi bem claro que o pênalti não houve. De todos os lances polêmicos da partida, o único que eu acho que houve equívoco foi esse lance do pênalti, né? O Marcos Rocha não amplia o espaço do corpo, não é um movimento antinatural. Ouvindo, né, a conversa do VAR, da equipe de VAR com o árbitro de campo, eles trazem conceitos, né? Eles pensam a regra de maneira correta, movimento antinatural acima do ombro. Quando acontece isso, é pênalti. Então eles sabem qual é a regra, mas eles não aplicaram a regra, porque não aconteceu isso no lance. Então, assim, foi um erro muito grave mesmo, um lance que não tinha como enxergar pênalti naquela circunstância. Daí ao que o Abel falou é outra conversa, né? Primeiro que o Abel, discordo do Abel, acho que ele se equivoca quando ele fala, não, o VAR tem que chamar quando há um erro flagrante, não quando há dúvida. Em momento algum houve dúvida. A equipe de VAR achou que era pênalti e chamou o árbitro olhou e mudou a sua marcação. Não é que a equipe do VAR chamou o árbitro porque eles estavam em dúvida, né? Não é esse o procedimento. Eles chamam quando eles acham que há algo que ele não marcou. E discordo da equipe de VAR e discordo do árbitro. E discordo do Abel também. E o árbitro também pode olhar e ter uma interpretação diferente do VAR. Aconteceu várias vezes. Aconteceu já algumas vezes. Mas acontece. Acontece. E quando o Abel fala do campeonato tá impactado, tá manchado, é claro que não faz sentido. Porque, assim, essa narrativa não existiria também, mas faria algum sentido maior se o jogo tivesse sido 1-0 com esse gol e aí decidido o campeonato. Mas é bom lembrar, e a gente falou aqui, o jogo, devido a um erro,
o São Paulo abriu o placar. No segundo tempo, não é que por causa desse erro o Palmeiras se expôs e a partir da exposição o São Paulo construiu um placar largo. Não foi isso. A partir desse erro, por mais 48, 49 minutos, o Palmeiras foi incapaz de agredir o São Paulo. Sim. Então, o São Paulo tem a vantagem que tem para o jogo do próximo domingo, pelo jogo que o São Paulo fez, mais do que pelo erro de arbitragem, que sim foi grave e não poderia acontecer. Em todos os setores. Não ter um 9, tem o Navarro, que está aí no processo de adaptação, chegando agora, mas necessitaria um 9. Eu acho que o Caleri é esse cara que mete gol, mas acho que o Palmeiras ainda poderia buscar com mais qualidade ainda. Posso responder com uma letra só? Fala. Se o Caleri seria titular do Palmeiras hoje? Sabe aquela coisa, gente? As coisas vão dando certo até o dia que dá errado. Aí o dia que dá errado, fala, o Caleri seria titular, não é? É que eu acho o seguinte, eu estou muito na linha do que disse o Djalma. O Caleri é mais 9, é melhor do que as alternativas de 9 que o Palmeiras tem hoje, que são o Rafael Navarro e o Daverson, que está indo embora. E o Breno Lopes. O Breno Lopes não é um 9 também. Não é um 9, ele é um cara de lado também. Então, assim, ele é acima das alternativas de 9 que o Palmeiras tem. Mas eu estou muito com o Djalma quando ele diz que é o cara que, se tivesse dando sopa no mercado na Espanha, o Palmeiras iria buscar. Não me parece. Pelo que a gente está ouvindo falar, não é o tipo de jogador que você fala, cara, é o 9 incontestável, é o 9 que chega para ocupar a vaga de titular. Eu acho que não. Eu acho que ele é um ótimo jogador por aspectos que não apenas os técnicos. Ou que não principalmente os técnicos. É isso. Quando o Djalma fala em mais qualidade, eu acho que assim, o Caleri ele é muito bom por tudo. Ele é dificílimo de marcar, o que ele se movimenta, que ele é o popular chato, né? Para a defesa adversária. O zagueiro detesta centroavante igual ele. Exatamente, porque o cara não para quieto um segundo, é dedicado. E não é ruim, não é um cara que. Ele é bom, ele é um bom atacante. Mas eu acho que não é esse cara que o Palmeiras diria que só contrataria um 9 se fosse um 9 muito acima da média tecnicamente. Aí eu acho que não. Agora, se você perguntar se seria titular no Palmeiras hoje, eu acho que ele, de novo, é o que o Djalma falou, ele brigaria. Ele seria o cara que seria testado ali, né? Se saísse melhor do que o Rony, com o Rony jogando aberto, ou mesmo com o Rony indo para o banco e o Scarpa seguindo aberto, ele poderia virar o titular. Mas não acho que seja um 9 com a qualidade para você dizer, não, esse é o cara que o Palmeiras estava dizendo que chegaria para assumir a 9 e ninguém tira esse cara do time. Como o Pedro chegaria. Como o Pedro chegaria, perfeito. Exato. Eu acho que até o Cano. Eu ia falar dele. O Cano faz gol. Para fazer o gancho, né? Acho que até o Cano, o formato de jogo do Cano se encaixa, porque o Cano é esse jogador da bola de lado, entrada em diagonal para fazer o gol, que é o estilo de jogo do Abelito, né? Isso. A bola em diagonal, o cara entra e faz o gol. O Cano se enquadraria. Agora, se você pensar em possibilidades, o Cavani é esse centroavante, não vai renovar. Perfeito? Mas aí você está falando Cano, aí Pedro, Cavani, vai subindo. De todos eles, vai chegar no Cristiano Ronaldo. O Cavani tem 35 anos. 35 anos. O sonho do Abel, o sonho do Abel era o Pedro. Isso. Porque o Pedro? Ainda é jovem também, né? Porque o Palmeiras ainda tem essa coisa de não querer o cara... E porque o Pedro sabe sair um pouquinho da área. Ele não é um jogador só dentro da área, entendeu? Ele sabe sair um pouquinho, pode ter uma variação de jogada, esse seria o grande sonho. A possibilidade, assim, o Cavani que não vai renovar, não estou dizendo que o Cavani vai ser contratado. Livre no mercado. Sim, mas vai ficar livre no mercado. Vai ficar livre no mercado. O Cavani chega e joga de sapato de cromo alemão. Ele não precisa botar trava na chuteira para jogar de centroavante no Palmeiras. Mas aí é o que a gente estava falando, é o cara do outro nível. Não precisa botar. Ele vai jogar com esse paletó bonito. Você está com um paletó bonito hoje. Hoje o pessoal produz. Joga com um paletó desse. E com esse relógio, até a roupa está combinando com o relógio. O homem enjoado mesmo. Mas esse aqui foi aleatório, eu trouxe. Tá bonito, ele vem com 4 relógios na bolsa, ele escolhe um. Aí, o Cavani joga nesse estilo aí, cara. De paletó, sapato de cromo alemão, dando aula de bola. O Cavani esquece. Mas eu acho que do jeito que a bola passa na área, aí tá olhando para você, ele vai te morder. Do jeito que a bola passa na área do adversário e o Caleri dentro da área,
Aliás, Jesus.